Oi, continuando o módulo de bromatologia, a gente vai trabalhar com o conceito de produtos Diet, Light e Zero. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde número 29 de 1998, produtos Diet são destinados a dietas com restrição a nutrientes que sejam carboidratos, gorduras, proteínas e sódio, alimentos para controle de peso e alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcar. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Qualquer ausência de um componente na formulação que sejam os carboidratos, as proteínas, gordura ou naturalmente o sódio, eu posso classificar o produto como um produto diet. Observem, aqui eu tenho duas figuras. Na primeira, ele se chama produto diet sem açúcar, porque naturalmente ele não tem açúcar na sua formulação. Esse açúcar normalmente é substituído pelos edulcorantes que a gente vai ver na aula de aditivos, ok? Mas se eu tiver colesterol alto, eu não posso consumir. Em contrapartida, tá? Do lado direito, veja a figura do lado direito. Eu tenho um sorvete diet sem colesterol. Continua tendo açúcar na formulação do produto, porém o colesterol ele foi retirado. Se naturalmente eu for diabético, eu não posso consumir esse produto, certo? Ele vai ser voltado apenas para o público que apresenta um colesterol alto, tá? Vamos lá, continuando, lembrem-se do seguinte, nem sempre um produto diet ele tem um valor reduzido de forma significativa no valor energético. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho o chocolate, tá? Diet e o chocolate convencional. O chocolate tradicional me traz 144 quilocalorias numa porção de 25 gramas. O chocolate diet, 128 quilocalorias na mesma porção de 25 gramas. Ou seja, a diferença é de apenas 16 quilocalorias. O que é que isso quer dizer? Nem sempre um produto diet traz consigo uma redução significativa no valor energético, ok? Quando a gente vai para o conceito de produtos light e zero, o light e o zero, ele entra, tá? Na portaria número 27 da Anvisa de 1998 como uma informação nutricional complementar. Por ser uma informação nutricional complementar, significa dizer que ele não é obrigado a ser citado no rótulo, tá? Ou seja, eu trago no rótulo como uma informação adicional para o meu consumidor, mas não é obrigatório ele constar no rótulo, tá? Considere o seguinte, que por definição, tá? Produtos light e zero, tá? Que entram na informação nutricional complementar, perdão, é qualquer representação que afirme ou sugira que um alimento possui uma ou mais propriedades nutricionais particulares, ou seja, uma redução em um componente, por exemplo, relativas ao seu valor energético, ao conteúdo de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas ou minerais. Por exemplo, observem na figura, eu tenho um alimento tradicional, ou seja, um sorvete tradicional que traz consigo uma quantidade de gordura saturada, açúcar e colesterol. Se esse produto ele for transformado em diet, eu tenho que trazer nesse produto a remoção completa de um dos seus componentes. Nesse caso, tá? Eu tenho a remoção do açúcar, tá? Se eu tenho um produto light, a definição de light significa dizer o seguinte, que esse teor de açúcar ele não foi removido, ele não foi retirado da formulação, apenas ele foi reduzido. Reduzido quanto? Pelo menos 25% de redução, tá? Ou seja, se eu tiver pelo menos 25% de redução no valor energético, eu posso considerar esse produto um produto light. Da mesma forma, 25% no teor de carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras totais, né? Saturadas, fibra ou sódio, eu posso considerar este produto um produto light. Agora observem, em vez de nós temos a redução de 25% no teor de gordura saturada não pode significar um aumento no teor de gordura trans. Por que essa designação na RDC número 54 de 2012 da Anvisa? Porque, por exemplo, vamos imaginar que
eu vou elaborar um bolo, tá? E esse bolo, na minha formulação, ele leva manteiga. Produto naturalmente fonte de ácidos graxos saturados, naturalmente rico em gordura saturada. Eu faço a substituição dessa manteiga por uma margarina que me traz naturalmente ácidos graxos trans, ou seja, me traz a gordura trans. Nesse caso, a redução em 25% no teor de gorduras saturadas não pode representar uma substituição ou um aumento no teor de gorduras trans, ok? Continuando, observe aqui, eu tenho um pão light, tá? Um pão de forma light e um pão tradicional. A redução acontece apenas no conteúdo de gordura total do produto alimentício. Essa redução foi de 33,3%, ou seja, acima de 25% eu posso classificar só por causa dessa redução no teor de gorduras, tá? Totais, eu posso considerar este pão da esquerda como um produto light, ok? Quando a gente pensa em produto zero, essa designação zero, ela veio para complementar, para facilitar o entendimento do consumidor. Por quê? A grande maioria dos consumidores acreditavam que um produto diet, tá? Era um produto isento sempre de açúcar, tá? Naturalmente não é assim. O que é que acontece com o produto? Ele pode ser isento de qualquer componente, inclusive o açúcar, tá? Porém, normalmente, a redução de um componente implica no aumento de um outro ingrediente na formulação. Para facilitar o entendimento do consumidor, surgiu o conceito do alimento zero. Ou seja, agora, o produto que recebe a designação de zero significa dizer que ele não tem açúcar. Mas algumas pessoas me perguntam exatamente o seguinte: por que o produto é sem açúcar, tá? E naturalmente ele é mais doce do que o convencional. Peraí, ele é mais doce pelo seguinte: ele é realmente sem açúcar, tá? Mas ele traz a substituição do açúcar, tá? Por edulcorantes, ou seja, o ciclamato, a sacarina, a sucralose, o aspartame, o acesulfame, ou seja, edulcorantes que vêm oferecer sabor doce para o produto alimentício. Esses edulcorantes, eles podem adoçar até 600 vezes mais, por exemplo, a sucralose, ela adoça até 600 vezes mais que o açúcar de mesa, que é a sacarose, tá? Então, considere que produtos zero, eles são mais doces que o convencional, tá? Que os convencionais, por quê? Porque ele tem a substituição do açúcar, da sacarose, pelos edulcorantes, ok? Normalmente, essa designação, ela vem para produtos líquidos, ou seja, bebidas, refrigerantes, néctares de frutas, tá? Sucos de caixinha, enfim, produtos que estão no mercado e que naturalmente trazem a redução significativa do açúcar. Porém, observem aqui de exemplo. Eu trago no meu primeiro exemplo a Coca-Cola tradicional. No meu segundo exemplo, a Coca-Cola com stevia, ou seja, com 50% menos açúcar, tá? E naturalmente a Coca-Cola zero no terceiro exemplo. Observem. O valor energético, ele vai sendo reduzido a cada formulação diferenciada da Coca-Cola. Observem. O valor energético da Coca-Cola zero me traz 0 quilocalorias. Por que 0 quilocalorias? Para eu determinar, olha, o valor energético, tá? De um produto alimentício. Eu preciso multiplicar o teor de carboidratos no produto por 4, tá? O teor de proteínas, ó, por 4. E o teor de gorduras totais por 9. O que é que isso quer dizer? Na minha Coca-Cola zero, eu tenho 0 gramas de carboidrato, ou seja, 0 multiplicado por 4. Proteínas, naturalmente, 0 gramas multiplicado por 4. E gorduras totais, olha, 0 gramas multiplicado por 4. Por 9, ok? Por que por 9?
cada grama de gordura me oferece 9 quilocalorias. Cada grama de proteínas e cada grama de carboidratos me oferece, contribui com a dieta em 4 quilocalorias, tá? Qualquer número multiplicado por zero vai me dar, ó, zero. Somando os três, eu vou ter um produto final com 0 quilocalorias. Tudo bem até aí? Tá explicado? Porém, temos um detalhe. O açúcar, ele funciona no alimento como conservante. Se eu retiro o açúcar, eu perco o poder de conservação, ok? Qual seria a alternativa mais viável para oferecer uma vida útil maior para esse produto? Aumentar o teor de sódio. Ou seja, eu reduzo o teor de açúcar, tá? Eu trago o teor de açúcar para zero na Coca-Cola Zero, substituo por edulcorantes. Os edulcorantes não têm o poder de conservação, só têm o poder de adoçar o produto final, tá? E, naturalmente, para oferecer uma possibilidade maior de conservação desse produto, eu faço o quê? Aumento o conteúdo de sódio na formulação, ok? Na minha porção. Porém, vamos agora praticar um pouquinho. E a questão diz o seguinte, a questão que eu trago para vocês diz exatamente o seguinte. Os alimentos light são aqueles que, em relação ao produto convencional, apresenta redução de algum nutriente de, no mínimo, 25%, ok? Então, a gente continua na próxima aula com novos conteúdos do módulo de bromatologia.